havendo num legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão da data de hoje, da nossa terceira Câmara Cível. Antes mesmo da pauta administrativa, eu gostaria de, ainda que em breves palavras, saudar a todos, dizer da minha satisfação e da minha honra de poder retornar a essa Câmara. Estive afastado em face de ter ocupado o cargo de Corregedor-Geral de Justiça durante o último biênio, o que, sem dúvida, me honrou também, sobremodo, enriqueceu a minha carreira. Eu não tinha passado ainda pela corredoria ao longo desse tempo de magistratura, mas, enfim, é prazer voltar a esta corte. Cumprimento a todos os colegas, embaixadora Milka, embaixadora Neise, embaixadora Marta, as quais deixaram, antecipo meus votos de boas-vindas. É a primeira oportunidade que eu, como eu disse, de voltar à Câmara, minha primeira sessão no ano. Agradecer aos meus pares por terem me escolhido, me eleito presidente da terceira Câmara, e dizer que estamos aqui prontos para um novo recomeço, né? A cada dia nós recomeçamos, e tenho certeza de que o trabalho dessa Câmara, notável como sempre foi, continuará sendo dado naturalmente ao esforço e à dedicação de todos os seus membros. Cumprimento a doutora Iádia, representante do Ministério Público, procuradora, também sempre estar aqui ao nosso lado. Eu digo aqui, ainda que falando virtualmente, mas é como eu tenho dito, isso aqui era uma extensão, né, do nosso tribunal, ainda que através dessa tela, mas a cada advogado que eu atendo, mesmo estando em casa, eu digo a eles que estou no meu gabinete, quer dizer, porque considero isso aqui uma extensão do gabinete. De tal modo que isso aqui nós estamos reunidos virtualmente, mas estamos, na verdade, na nossa Câmara. Isso aqui é uma extensão, não é virtual, mas é sim uma extensão da nossa Câmara. Então, é um prazer voltar a esse convívio. Vamos deixar a ordem administrativa. Eu queria só fazer esse introito de maneira mais sucinta, mas não poderia, naturalmente, antes mesmo de abrir a nossa sessão, registrar a alegria e a honra de poder retornar, e bem assim, o meu agradecimento pela eleição para, juntamente com vocês, conduzir os caminhos e as nossas sessões de julgamento durante esse próximo biênio. Então, vamos à discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Está aprovada. Vamos dar início ao nosso julgamento. A parte administrativa ficará para o final, leitura de expedientes e as proposições daí decorrentes. Temos aqui os processos para sustentação oral, a iniciar na sequência aqui o processo 181 da nossa pauta, apelação 83.271, da relatoria do desembargador Amilcar Maia. Doutora Ana Carolina Bins Gomes da Silva está inscrita para sustentação oral. Ela se encontra presente, Luciana? Acho que não, desembargador, ela não falou. Bom, então vamos dar sequência. O 183, apelação 183 da pauta, apelação 085-5026, do
Dr. Cristian Renato de Queiroz Torres. O processo é da relatoria também do desembargador Amilcar Maia. Está presente o Dr. Cristian. Então, não havendo... Senhor presidente, Pois não. aqui trata-se de embargo de declaração e, no presente caso, não cabe sustentação oral dos embargos. Correto, desembargador. Já estou percebendo aqui, é o destaque, né? Não há sustentação nesse caso. Então, na proclamação, Vossa Excelência tem a palavra, o processo está em mesa. O processo está em mesa, Excelência, e apenas para comunicar que estou conhecendo e não provendo os embargos. Ok. Aqui nas indicações de voto, todos caminham nesse sentido, pelo não provimento dos embargos, e eu proclamo, então, a unanimidade de votos nos termos do voto do relator. O seguinte, também são os embargos de declaração, não há permissibilidade para sustentação, que seria o 180 da pauta, e a proclamação no mesmo sentido, improvidos os embargos à unanimidade. Terceiro, 175 da pauta, relação da relatoria do desembargador Amilcar Maia, sustentação oral pelo doutor André Dantas de Araújo. Exatamente, Excelência. Bom dia. Presente. Bom dia. Vossa Excelência fala pela parte apelada, não é isso? Exatamente, Excelência. Pela pousada Las Palmas. Las Palmas Limitada. O desembargador Amilcar tem a palavra, Excelência. Presidente, aqui o doutor André confirmou que fala pela parte apelada, pousada Las Palmas, apenas para constar que eu estou mantendo a decisão do primeiro grau, conhecendo, mas não provendo o recurso, e eu não sei se o doutor ainda gostaria de fazer alguma colocação, porque os demais me parece que estão acompanhando. Perfeito, Excelência. O acompanhamento aqui, eu estou acompanhando a condição do vogal, e todas as indicações de votos aqui é pelo desprovimento do recurso. Agradeço a oportunidade da sustentação, não há necessidade e desejo uma ótima semana para todos. Obrigado, Excelência. Agradeço a sua presença e proclamo, então, desprovido a apelação à unanimidade de voto nos termos do voto do relator. O seguinte, também da relatoria desembargadora Amilcar, uns embargos de declaração. Na apelação 0809-887, a inscrição, mas como se trata de embargos, também não há sustentação oral. E na votação aqui, os embargos estão sendo desprovidos à unanimidade de votos. O seguinte, com sustentação do Dr. Bruno Henrique do Nascimento, o 169 da pauta, apelação 085-4061, da relatoria da doutora Marta Daniele. Doutor Bruno Henrique se encontra presente? Não se encontra. Está em mesa. E ele, sem a presença do advogado, vai ser, então, não vai ser tomada posteriormente a sustentação, em outro momento? Eu posso já encaminhar para a votação? Vamos, em seguida, deixar em aberto também, como fizemos com o primeiro, né? Aguardar mais um pouco. A rigor, né, já deveria estar presente, mas vamos aguardar, então. O seguinte, da relatoria também de Vossa Excelência, doutora Marta, mais uns embargos de declaratório, não é? Na apelação 0819-438, Vossa Excelência aqui está desprovendo os embargos, não é isso? Sim. Sendo acompanhada pelos demais.
proclamo o julgamento desprovido dos embargos à unanimidade de votos, nos termos do voto da relatora. O seguinte é o 179 da pauta, apelação 0815-634, da relatoria da desembargadora Milka Maia, o doutor Antônio Roberto Fernandes Tagino, está inscrito para sustentação oral. Se encontra presente o doutor Antônio Roberto? Parece que não. O seguinte, também da relatoria da desembargadora Milka Maia, apelação 0839-731, doutora Zaiane Teixeira de Oliveira Macedo, está inscrita para sustentação oral. Bom dia, Excelência. Presente aqui. Está presente a advogada. Pois não, Vossa Excelência fala pela parte apelante. Isso, pela parte apelante, o CIP-CERN. Pois não. Vossa Excelência dispensa o relatório. O relatório está disponibilizado para todos os componentes da turma. Desembargadora Milka, o processo está em mesa para o julgamento? Está em mesa, Excelência. Vossa Excelência dispensaria o relatório, doutora Tayane? Em seguida, dispensado o relatório, Vossa Excelência tem a palavra para fazer sustentação por 15 minutos regimentais. Bom dia a todos presentes, os embargadores, o presidente da mesa. A presente demanda trata-se de ação para suprimento judicial ante inexistência de algumas atas periódicas que renovaram o mandato da diretoria do sindicato e demais atos realizados em assembleias ocorridos ao longo dos anos de 1997 até os dias de hoje. Lembrando que a fundação do sindicato se deu ao ano de 1997, tendo seu mandato, o primeiro mandato de diretoria durado até 1997. Quando de lá para cá, algumas atas foram extraviadas e outras foram registradas em livro diferente do que deveria ter sido. Ao invés de ter sido registrado no livro de pessoa jurídica, foram registrados no livro de títulos e documentos. Então, o CIP-CERN, ao tentar regularizar a situação do sindicato, se dirigindo ao segundo ofício de notas, ao tabelionato responsável, foi surpreendido com a informação de que não poderia realizar esses registros, tendo em vista a pendência das outras atas que não foram registradas ao longo desse período, que não foram registradas no livro correto. Então, diante essa negatória de registro das atas, de renovação de mandato e mudança de endereço do sindicato, não tendo sido possível ali sua regularização, entrou-se então com essa demanda na justiça, a fim de regularizar essa situação, para o suprimento judicial ante a inexistência dessas atas, seja através de instalação de junta governativa ou outro meio que Vossa Excelência julgar pertinente. O Ministério Público foi intimado a manifestar-se, esse manifestou dizendo não haver necessidade ante as partes, a natureza das partes não justificar a atuação do Ministério Público. E assim seguiu com a apelação. Desembargadora Milka, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu vou fazer um pequeno resumo das razões que defendi no meu voto, que já foi disponibilizado. Eu digo que, com efeito, observa-se que o segundo ofício de nota já com marca de Natal, ao elaborar a nota devolutiva, nessa seara, vale lembrar que o exercício da atividade registral é regulado pela lei, de modo que a documentação exigida para cada ato é vinculada, ou seja, a lei que identifica objetiva e claramente a situação em que o tabelião deve agir, não existindo margem de liberdade ou apreciação subjetiva por parte do agente delegado. Desta forma, vez que o sindicato recorrente deixou de proceder com a devida averbação de alteração no registro civil de pessoas jurídicas, sendo, inclusive, devidamente alertado pelo cartório, conforme termo de compromisso firmado pelo CIPE,
junto ao segundo ofício em 29/10/18. Ademais, ressalto que a presente ação não pode ser utilizada como forma de forçar o cartório a exibir atas submetidas ao registro de títulos e documentos, nem tampouco como sucedânea ao pagamento das custas cartorárias, sendo certo o dever de manter o correto registro do seu ato constitutivo junto ao registro civil dos prejuízos pertence ao sindicato, de maneira que os custos respectivos emolumentos deverão ser suportados pelos seus filiados. E como disse a nobre advogada, se há erro do segundo cartório não em fazer as anotações, como ela alegou em outro livro, isso deve ser discutido em ação própria, talvez até de ressarcimento pelas despesas aventadas pelo erro do tabelião. Mas, nesse caso, a apelação não merece provimento e eu mantenho a decisão proclamada pelo juízo monocrático. Pois não, Excelência. Realmente, acompanhando o voto que está disponibilizado, eu estou aqui acompanhando também Vossa Excelência. Doutora Marta Daniele, como vota? Foi o relator, Excelência. Acompanhando. Então, proclamo a unanimidade desprovido o recurso nos termos do voto do relator. Um bom dia a todos, eu agradeço a oportunidade. Bom dia, doutora. Nós que agradecemos a participação de Vossa Excelência. Muito obrigado. Tá, bom dia. Bom dia. Na sequência, o processo 170, apelação 0804-356, da relatoria da doutora Neise Fernandes, o doutor Felipe Tanaka Moreira, está inscrito para sustentação, se encontra presente. O doutor Felipe não se encontra. 171, também da relatoria da doutora Neise, apelação 0817-988, doutor João Vicente Saraceni Correia, está inscrito para sustentação, falará pela parte apelada, se encontra presente? Sim, Excelência, estou presente. Pois não, doutor. O relatório já se encontra disponibilizado, com acesso a todos os vogais. Indago de Vossa Excelência se dispensa a leitura do relatório. Sim, dispenso. Vossa Excelência tem a palavra, então, pelos 15 minutos regimentais. Prazer ouvi-lo. Sim, Excelência. Só confirmando, estou pela apelada Farmarim. Pois não? Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Bom dia, senhor presidente, senhor relator, no caso seria o desembargador Vivaldo, mas está sendo substituído, né? E bom dia a demais componentes da Câmara e a todos que nos ouvem aqui. Eu vou ser bem breve, estou pela Farmarim, apelada no caso, e eu vou me pautar pelo recurso de apelação da Mossoró, que foi vencida em primeira instância e condenada em pagar os valores de materiais médicos e insumos hospitalares fornecidos, né? Inicialmente, o apelante volta a afirmar que haveria uma inépcia da inicial por ausência de cálculo. Excelência, aqui já de cara se verifica uma alegação que beira a litigância de má-fé, porque os cálculos instruíram a inicial estão nos IDs 7622306 e ID 7622292, página 7 da inicial. Então, os cálculos sempre estiveram lá. O que a parte poderia dizer é que o cálculo está errado ou que o cálculo não preenche esse ou aquele requisito. Mas dizer que o cálculo não está lá no intuito de induzir o juiz em erro, isso é clara má-fé. E isso foi repetido no recurso de apelação. Na sentença, podemos verificar que o magistrado de piso afastou, rejeitou essa alegação e identificou a existência dos cálculos. Passando ao argumento seguinte da apelação, a Mossoró pede a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Excelências, trata-se de relação comercial, trata-se de relação de fornecimento de insumos médicos hospitalares para o implemento da atividade empresarial da Mossoró.
Inexiste aqui qualquer relação de consumo, inexiste consumidor final. Nesse caso, quem recebe, quem se utiliza, quem consome efetivamente esses produtos, são os clientes da Mossoró, são os pacientes que ela atende ou a quem ela revende. Mas jamais ela poderia ser considerada consumidora aqui, muito menos hipossuficiente, apenas porque ela compra esses produtos da Farmarim, com o intuito de oferir lucro. Logo, fica rejeitada também, deve ser rejeitada, assim como fez na sentença, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso. O ponto seguinte se trata de uma suposta ausência de prova da existência do débito. Vejam, excelências, a ação está fundada em notas fiscais acompanhadas de documento auxiliar de conhecimento de transporte terrestre, assinados e carimbados pelo devedor. E ainda, não bastasse isso, existem e-mails trocados entre as partes onde o devedor reconhece a existência do débito. Ou seja, o lastro probatório é indiscutível no caso. Não há que se falar em ausência de prova, não é? Com relação à existência do débito. Esses documentos foram impugnados de forma genérica. Não teceu nenhum argumento sobre os canhotos assinados. O que o apelante se limitou a fazer é dizer que desconhece, que não foi assinado pelos gestores da empresa. Excelência, estamos corriqueiramente vemos a jurisprudência adotar, nesses casos, a teoria da aparência, em que as relações comerciais não podem mais ser pautadas por esse excesso de formalismo. A dinâmica das relações comerciais reconhece, sim, que os prepostos a quem os dirigentes outorgam poderes para receber mercadoria possuem esse poder e isso não pode ser contestado como se não fossem os próprios dirigentes. Isso vamos dizer assim, já é pacificado pelo STJ em diversos julgados, inclusive desse egrégio tribunal também. E por fim, excelências, aqui o último argumento do apelante é com relação aos cálculos, né? Ele diz que nos cálculos, caso, né, as demais teses não sejam acolhidas, ele diz que o cálculo deveria ser de 0,5% ao mês. 0,5% ao mês, numa compra e venda simples. Vejam, excelências, nada justifica a aplicação de 0,5% ao mês. Isso também foi objeto de profunda apreciação na sentença, onde ficou claro que se aplicam as regras do Código Civil de 2002. Mais precisamente do artigo 406, que equivalem os juros de mora àqueles aplicados pela Fazenda Nacional com relação aos impostos, que é o famoso 1% ao mês. Mais precisamente o artigo 161 do CTN, Código Tributário Nacional, parágrafo 1º, também deixam claro que os juros de mora são de 12% ao ano, 1% ao mês. Ou seja, o cálculo da apelada está correto, sempre esteve correto. Isso também foi objeto de profunda apreciação na sentença e foi rechaçado em relação à tese do apelante. Excelências, esses são os pontos que eu gostaria de confirmar, de afirmar perante Vossa Excelência, chamar a atenção. O caso é relativamente simples, mas peço vênia de Vossa Excelência aqui para que se atentem a esses pontos e neguem provimento ao recurso. Esse é o pleito da apelada Farmarim. Obrigado, bom dia. Obrigado, Excelência. Doutora Neise, relatora, tem a palavra. Eu estou dando provimento parcial ao recurso, mas gostaria de ler o voto, é curto, é rápido. Pois não. Conheço do apelo, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Transfiro a preliminar arguída para o mérito. Discute nos autos a exigibilidade da dívida descrita nas notas fiscais apresentadas pela empresa apelante. De antemão, sobre a alegada inépcia da inicial, conforme disposto no artigo 700 do CPC,
A ação monitória tem cabimento quando o credor pretende o pagamento de quantia em dinheiro através de prova escrita que não tem eficácia de título executivo. Artigo 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: 1. O pagamento de quantia em dinheiro. E, na espécie, evidencia o constar anexada aos autos notas fiscais que comprovariam a transação comercial havida entre os litigantes e ainda demonstrativo de atualização do débito, preenchendo, portanto, o requisito de prova escrita sem título executivo prevista no Código Instrumental Civil. Com isso, afasto a alegada inépcia da inicial. Sobre o questionamento relativo à inexistência de prova do valor cobrado, considero assistir razão ao argumento recursal. Isso porque a empresa apelada anexou aos autos apenas 2 notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de recebimento de mercadoria, devidamente assinados, nos valores de R$ 16.799,40 e de R$ 7.667,30, o que totaliza a quantia de R$ 24.466,70. Com isso, somente é possível o reconhecimento da dívida devidamente embasada nos documentos carreados aos autos, merecendo reparos à sentença neste aspecto. Sobre os documentos apresentados pela apelada na impugnação aos embargos monitórios, consistentes em mensagens de e-mail, não são estes suficientes para comprovar a dívida. Quanto à pretensa limitação dos juros em 0,5% ao mês, com incidência a partir da citação, entendo acertada a sentença ao fixar os juros moratórios em 1% ao mês, consoante o artigo 406 do Código Civil e artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, com termo inicial na data da citação. Pelo exposto, dou parcial provimento à apelação cível para reconhecer como legítima a dívida no valor de R$ 24.466,70, mantendo-se a sentença vergastada nos seus demais termos. É como o voto, Excelência. O voto está disponível. Perfeito, Excelência. Estou acompanhando o voto de Vossa Excelência aqui. Doutor o desembargador Amilcar, como vota? Também, Excelência, acompanho. Ok, acompanho também. Já havia lançado minha pré-intenção de voto. Proclamo, então, a unanimidade nos termos do voto da relatora, provido parcialmente o recurso. Na sequência, o processo 178 da pauta, apelação 0812-661, da relatoria do desembargador Amilcar Maia. O doutor Wagner de Andrade Câmara se encontra presente para a sustentação. Está inscrito. Falaria pela parte apelante. O seguinte, da relatoria também do desembargador Amilcar, apelação 103-137, doutor Hindenberg Fernandes Dutra, está inscrito para... Mas eu acho que... Não é sustentação, é apelação mesmo. Não é embargos. Não, é o mérito mesmo. Não é o mérito, né? Também não. A apelação 0802-209, da relatoria da doutora Marta Danielia, 167 da pauta, com sustentação do doutor Benedito Oderley Rezende Santiago. Está presente? Sim, Excelência. Bom dia a todos. Doutor Benedito Santiago, bom dia. O processo da relatoria da doutora Marta se encontra em mesa, Excelência? Sim, Excelência, está em mesa. Ok. O
relatório está disponibilizado. Indago o doutor Benedito Santiago se aí dispensa a leitura do relatório, Excelência. Sim, Excelência. Vossa Excelência, Dispenso. então... Presidente, Pois não. o advogado, para eu confirmar aqui, o advogado fala pela parte apelante. Apelante, é. Pronto. Perfeito. Vossa Excelência, no caso aqui, está dando provimento ao recurso. Provimento ao recurso. Eu estou observando que ele fala pela parte apelante e eu estou concedendo provimento ao recurso. Perfeito. E aqui a tendência de voto aqui dos demais vogais é acompanhando Vossa Excelência. Doutor Benedito, indagaria se Vossa Excelência dispensaria a sustentação. O recurso está sendo dando provimento. Dispenso sim, agradeço a Vossa Excelência, a nobre relatora e aos demais presentes. Pois não, Excelência, nós que agradecemos a sua presença e proclamo, então, provido o recurso à unanimidade de votos, nos termos do voto da relatora. O 174 da pauta, apelação da relatoria desembargadora Milka Maia, 130.668. Doutor Felipe José Porpino Guerra Revelino falará pela parte apelante. Se encontra... Pois não, doutor Felipe. Eu pergunto porque às vezes eu não localizo aqui na tela, mas eu ampliei aqui, estou vendo Vossa Excelência. Tudo bem. Tudo bem. Como sempre, o relatório está disponibilizado. Vossa Excelência dispensa a leitura? Pois não. Processo em conselheiro, desembargadora Milka. Excelência, o doutor Felipe tem a palavra, né, para fazer a sustentação oral. Exato. O doutor Felipe tem a palavra por 15 minutos regimentais. Obrigado, Excelência. Excelentíssimos senhores desembargadores, bom dia a todos. Eu procurarei ser breve, até porque o caso não demanda maiores esforços. O caso de julgamento versa sobre a apelação civil que foi interposta em face da decisão e nos autos de ação de obrigação de não fazer acumulada com perdas e danos, deferiu parcialmente os pedidos constantes na exordial e proibiu a utilização da marca espaço de PC pela apelante e determinou também o recolhimento do material que continha as expressões sobre o pé-minuto diário. Acontece, Excelências, que as palavras arte e crescer que estão constantes nas marcas sofridas são comuns, genéricas, isto é, não apresentam nenhuma inovação. Justamente por esse motivo, não pode sequer ser registrado nos termos do artigo 154 da Lei 9.279/96, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. É diferente, nobres desembargadores, por exemplo, do Colégio Posto, do Colégio Salesiano, cujos nomes expressam verdadeira inovação. Não é? Vale ressaltar ainda que a marca registrada pela recorrida junto a um índice possui natureza mista, isso é, ele contém elementos nominativos e figurativos. Os elementos figurativos utilizados pela recorrente, como bem demonstrado nos autos, diferem completamente dos que são utilizados pela recorrida. Né? E para caracterizar, pelo menos no entender da apelante, a reprodução ilegal da marca, seria necessário que as palavras contidas nas marcas também possuíssem semelhança. Né? Então, semelhança nas palavras e semelhança nas imagens, o que não é o caso dos autos. Outra diferença que merece destaque é que os elementos nominativos utilizados pela recorrente é espaço, arte e crescer, enquanto que os elementos nominativos utilizados pela recorrida é arte de crescer. Ou seja, o conjunto de palavras formadas nas marcas por si só são diferentes, embora semelhantes. Vale ressaltar ainda, já caminhando para o final, que as empresas estão sediadas em municípios distintos. Isto é, enquanto o espaço Arte Crescer é situado na municipalidade de Parnamirim, a empresa Arte de Crescer tem sede na cidade de Natal.
Por todo o que foi abordado aqui, excelente, conste nos autos, é que a recorrente pugna pelo conhecimento e provimento desta apelação civil para reformar a sentença quanto à proibição da utilização de marca, com a consequente revogação da aplicação de multas e dos honorários advocatícios incidentes autados. É o que se pede, excelência. Pois não, excelência, agradeço a participação de Vossa Excelência. O advogado Amilcar, o relator, tem a palavra. Excelência, meu julgado tem a seguinte emenda. Apelação civil em ação ordinária, uso indevido de marca registrada no INPE, arte de crescer, composição genérica, necessidade de proteção marcária, repetição de letras e colisão de fonemas, pessoa jurídica prestadora de serviço na área de educação, localização, em mesma região geográfica, cidades contíguas com distância de apenas 15 quilômetros. Evidente possibilidade de confusão e associação entre a marca Arte de Crescer e o nome Espaço Arte de Crescer. Violações dos artigos 124, 129, 130 da Lei 9.279 de 96. Não desincumbência do ônus à prova acontecendo de fato objetivos ao direito da autora. Artigo 374, inciso 2 do novo Código de Processo Civil. Recurso conhecido e não provido. Eu destaco ainda que a área de atuação é, inclusive, semelhante. Se fosse outra coisa, outro objeto de desenvolvimento, mas todos estão atuando nessa área de lidar com crianças, então pode haver realmente confusão e a lei assegura a proteção à marca. Eu nego provimento ao recurso. Eu estou acompanhando Vossa Excelência, realmente se confundem as expressões, né? Apenas com ligeira troca de fonemas, todos utilizados na área da educação. Eu estou acompanhando Vossa Excelência. Doutora Marta Daniela, como voto? Acompanho o relator também. Ok. Então, proclamo a unanimidade de voto, desprovido o recurso nos termos do voto do relator. Pois não, Excelência, nós que agradecemos a presença de Vossa Excelência. O 116 da apelação civil da relatoria da doutora Neise, processo 00186, doutor Marcos Antônio Dantas Carreiro, falará pela parte apelante. Doutor Carreiro, se dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Bom dia a todos. Pois não. Vossa Excelência fala pela parte apelante, não é? Isso, Escola de Enfermagem Nova Esperança. Pois não. A dona Neise tem a palavra. Está em mesa, Excelência. Vossa Excelência, então, tem a palavra, desculpe, doutor Carreiro, para sustentação por 15 minutos regimentais. Senhores embargadores, bom dia. A quem saúdo na figura do presidente. Esse processo ele é um pouco atípico e merece uma análise de alguns detalhes dele. Primeiro, trata-se de um bem público que pertencia ao município de Mossoró e ele foi feito uma doação com fim específico. Né? Então, nós temos o quê? Independente do tipo de invasão, até a data que pertencia ao município, a posse era totalmente precária, diferente dos imóveis privados. Então, nós não temos a aquisição, desembargadora, do direito dominial, né? Nós não temos a ratificação de posse. Como diz o ministro, é mera detenção, né? Quem está na posse de bem público, ele não tem posse, ele tem uma mera detenção. Dentro desse contexto, nós temos que o cerne da questão é a ação possessória, né, iria ser capaz de ser recebida como uma reivindicatória ou, como a posse sempre foi precária, né, nós não temos uma posse aquisitiva, não cabe direito de uso capião, ela, de fato, seria recebida como uma reivindicatória. O segundo ponto é, quando o município de Mossoró, por meio de lei, transfere a propriedade, tecnicamente ele transfere a posse direta e indireta. Cairíamos no fato de que
mesmo sendo ação possessória e não reivindicatória, tecnicamente, a lei teria transferido a posse direta, porque foi por meio de norma. É totalmente diferente dos demais casos que nós vemos, né, que são propriedades privadas, onde de fato, a parte, né, o ente privado, ele tem que ter a posse direta e indireta. Já o ente público, não. O ente público, ele não precisa ter essa posse direta. Então, salvo o juízo de melhor valor, a transferência da propriedade por meio de lei, né, que estamos falando de um bem público, né, que tornou-se privado dotal. Por que dotal? Porque ele tinha fim específico, desembargadora Maria Neisa. Tá certo? Ele tinha um fim específico. Construção de uma faculdade de medicina dentro do município de Mossoró. Tá? Então, salvo o juízo de valor, a lei em si transfere os dois tipos de posse. De qualquer forma, o artigo 554, né, que trata do quê? Princípio da fungibilidade, princípio da economia processual, o princípio da apropriação do próprio direito, que é o quê? Diga ao juiz o que você quer e deve o juiz analisar o processo, até mesmo para respeitar o artigo 10, né, o princípio da não surpresa, e declarar a própria viabilidade do processo. Então, o que é que nós temos nessa ação? Nós temos a propriedade definida por meio de uma lei, certo? Já que foi uma doação, e nós temos que a aplicação do 554 do CPC, eminentes desembargadores, ela é totalmente possível. Por quê? Nós temos o princípio da própria função do processo. Caso se entenda, né, que não cabe a fungibilidade, a não aplicação do 554, o que nós vamos ter, tecnicamente, é uma nova demanda, porque a propriedade em si não vai ser alterada. E não tem direito aquisitivo porque ela não entrou sequer com pedido de uso capião de forma contraposta. Então, peço venha, eu sei que na nossa jurisprudência, dentro do Rio Grande do Norte, o posicionamento massificado é que não se consegue transformar, né, a ação possessória em reivindicatória, mas existem essas três nuances. Era um bem público, desembargadora. Esse bem público foi transferido por lei, né, e na hora da transferência por lei se declarou transferida a posse direta e indireta, e nós temos a própria aplicação do 554. Então, peço venha, eu sei o entendimento mais massificado, mas peço aos demais desembargadores uma análise mais pormenorizada do processo, já que, de fato, não se trata de um processo convencional. Se trata de uma doação pública, né, direta, com fim específico. Grato pela atenção, são essas as colocações, desembargadores. Pois não, Excelência. Agradeço também. A relatora tem a palavra, Madonna Anaíse. A ação intentada é uma ação de reintegração de posse, alegando, inclusive, nas razões, que houve esbulho da posse. Eu vou, novamente, eu pretendo ler o voto para melhor entendimento. Pois não. Discute-se nos autos se legítimo o pedido de reintegração de posse por parte da apelante de imóvel de sua propriedade, adquirido por doação do município de Mossoró, RN. Tal pretensão não merece acolhimento. Explico. Inicialmente, imperioso destacar que as ações possessórias visam a proteção contra atentados de terceiro e, para seu ajuizamento, impõe-se a certeza da posse pelo autor, sem a qual não há objeto jurídico a ser protegido nesse tipo de ação. Sobre o tema, destaco o teor dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil. Artigo 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Artigo 561. Incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse na ação de reintegração. Nesses termos, na situação em análise, para fazer jus à reintegração de posse pretendida, a hora requerente deve demonstrar sua posse anterior, o esbulho praticado pela apelada, a data do esbulho, bem como a perda daquela posse. Conforme se infere das razões recursais, a resignação da apelante diz respeito à desconsideração de que é a real proprietária do bem em questão. Contudo, em sede de ação possessória, a análise deve girar em torno da posse e não da propriedade, sendo esta comprovação imprescindível para a eventual análise de um pleito de anulação de avença de compra e venda, por exemplo, mas não é o caso. Nesse sentido, destaco trechos da sentença impugnada, cujo fundamento adoto e ratifico neste momento. Abro aspas. A demandante carreou aos autos cópia da lei municipal que autorizou a doação do terreno pela Prefeitura Municipal de Mossoró. Cópia da escritura pública de doação do terreno, devidamente registrada junto ao cartório de registro imobiliário, e cópia da notificação judicial feita à promovida para a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias. Referidos documentos, a meu ver, provam muito bem que a autora é a legítima proprietária do terreno subjúdice, mas não comprovam se a demandante chegou a exercer a posse sobre o referido bem antes do esbulho alegado na petição inicial. De ressaltar que a defesa da posse pode ser exercida com base no ius possessionis, compreendido como o direito de posse, ou seja, o poder sobre a coisa, e a possibilidade de sua defesa por intermédio dos interditos, interdito proibitório, manutenção da posse ou de reintegração de posse, ou no ius possidendi, entendido como o direito à posse, decorrente do direito de propriedade, ou seja, é o próprio domínio. Em outras palavras, é o direito conferido ao titular de possuir o que é seu. Fecho aspas. Em situações semelhantes, esta Corte de Justiça já se pronunciou no mesmo sentido. Aí eu tenho aqui, ementa, agravo de instrução, ação de reintegração de posse com pedido de liminar, alegação de ocorrência de esbulho, posse fundada em título de domínio, título insuficiente para amparar pleito de natureza eminentemente possessória, detenção da posse do imóvel não comprovada pelo agravante, não preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, esculpidos no artigo 561 do CPC, indeferimento que se mantém. Agravo conhecido e desprovido, agravo de instrumento do desembargador doutor Amilcar Maia, na Câmara Cível, assinado em 11 de 2 de 2020. Temos também aqui outra ementa, outra jurisprudência do gabinete do desembargador João Rebouças, o juiz convocado doutor Eduardo Pinheiro, assinado em 5 de 10 de 2018. Ante o exposto, nego provimento ao apelo interposto, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos, pelo que majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% sobre o valor da causa atualizado. É como voto, presidente. Não, doutora Neise, doutor Amilcar. Pois não, eu também estou acompanhando, realmente aquela velha discussão sobre domínio, sobre posse e propriedade, né? No caso, em espécie, discute somente a questão da posse, ainda que relevante alguns pontos trazidos pela sustentação, mas penso eu que a hipótese reflete realmente a discussão eminentemente sobre posse e não domínio, não propriedade. De maneira que eu também estou acompanhando o voto de Vossa Excelência e proclamo desprovido o recurso à unanimidade de voto nos termos do voto da relatora.
Grato pela atenção, senhor. Bom dia. Nós que agradecemos, Excelência. O 21 da pauta da relatoria da desembargadora Marta Daniele, no agravo do instrumento, (808) 221. Doutor Venceslau Fonseca de Carvalho Júnior. Não estou vendo o doutor Venceslau aqui na tela. 73 também, da doutora Marta Daniele, na apelação. 8 é o 73. Da pauta 866-908. Doutora Laísa Priscila. Aqui, Excelência. Muito bom dia. Bom dia, doutora. Falará pela parte apelada. Isso, isso? Fundo de Investimento. Isso, Fundo de Investimentos. Direito creditório empírica, né? Exatamente. Presidente. Pois não, doutora Marta. Presidente, o processo está em mesa. A doutora Laísa Priscila fala pela parte apelada e eu estou desprovendo o recurso. Pois não. Doutora, eu estou... Doutora Marta, doutora Neise também está acompanhando, não é isso? Desembargadora Milka, da mesma forma, né, desembargador? Desembargadora Milka? Também, acompanhando. Ok. Então, Vossa Excelência dispensa a sustentação, Excelência, o recurso está sendo desprovido. Sim, Excelência, dispenso. Agradeço a oportunidade. Desejo um ótimo dia. Bom dia, doutora. Nós que agradecemos a sua presença e proclamo, então, desprovido o recurso à unanimidade de votos. Muito obrigada. Na sequência, o 160, a pauta, processo, apelação das relatorias da desembargadora Milka Maia, 0809, 837, doutor Vitor Barros Braga dos Anjos. Falará pela parte apelante. Não se encontra. O 29 da relatoria também da desembargadora Marta Daniele, um agravo. 809-269, doutora Letícia de Andrade Albuquerque Marques. Excelência. Pois não. Esse específico, esse agravo de instrumento, eu quero pedir a retirada de pauta, porque a sentença foi proferida no primeiro grau, logo após a publicação do relatório. Ok. Pois não, Excelência. Estão retirados de pauta. A pedido da relatora devidamente justificado. O 29. O 139 da relatoria do desembargadora Milka. Agravo do instrumento 808, 184. Doutora Letícia de Andrade. Bom dia, doutora Letícia. Vossa Excelência falará pela parte... Pela parte agravante. Unimed agravante. Ok. O relatório já disponibilizado. Vossa Excelência dispensa a leitura. Sim. Ok. Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos regimentais. Nobres desembargadores, trata-se de demanda originária ajuizada por criança autista, representada por seu genitor, ora agravada, em que requer a Unimed Natal o custeio das seguintes terapias, desenvolvidas por métodos específicos, quais sejam terapia ABA, com assistente terapêutico em ambiente escolar e domiciliar diariamente, terapia ocupacional com integração sensorial, fonoaudiologia com ênfase em linguagem, psicopedagogia, psicomotricidade. Inicialmente, é importante esclarecer que o transtorno do espectro autista não é uma doença, mas uma condição, de modo que não existe cura, mas sim tratamentos, acompanhamentos, progressos e nunca alta. Deste modo, a decisão que defere o custeio de tratamentos específicos pela Unimed Natal, em estrito cumprimento ao requerimento médico ou até que haja alta definitiva do beneficiário,
data máxima vênia, deixa de ser justa ao passo em que não pondera a inexistência de um prazo limite para essa obrigação, de modo que teremos adolescentes e em seguida adultos com tratamentos direcionados para o transtorno do espectro autista, sendo custeados de forma extremamente onerosa pelos planos de saúde, pois são tratamentos para a vida toda, uma vez que não estamos discorrendo, novamente, sobre uma doença, mas sim de uma condição. Voltando-se ao caso em debate, recorde-se que, em primeiro grau, todas as terapias pleiteadas foram deferidas, com a imposição de multa pelo descumprimento, sendo este o objetivo da interposição dos agravos de instrumento com pedido de efeito suspensivo. A decisão ora gravada considera o rol da ANS exemplificativo, interpretando-o de forma ampla. Ocorre que tal decisão esbarra em recente entendimento do STJ, uma vez que o RESP 173/30/13 de 2019 foi entendido que o referido rol da ANS deve ser considerado taxativo, servindo assim de um limitador das coberturas contratuais dos planos de saúde aos seus beneficiários. Deste modo, o rol da ANS é fundamento e justificativa para a negativa das terapias requeridas, por ser um limitador contratual para a concessão das coberturas de tratamento com métodos específicos pelos planos de saúde, devendo ser interpretado de forma taxativa. Em complemento, ressalte-se que a decisão ora gravada também vai de encontro à Constituição Federal, que em seu artigo 197 dispõe e atribui ao Estado o dever de promover a saúde universal para a população, não sendo esta a incumbência da parte ora gravante, posto que a Unimed Natal atua na rede da saúde suplementar, regida pela ANS, sendo inclusive o referido órgão regulador um limitador à livre contratação dos termos contratuais dos beneficiários, posto que todos os contratos são submetidos à análise e registro junto à ANS para lhe conferirem a validade. Por este motivo, a regra que vincula e limita os termos contratuais deve ser interpretada de forma taxativa, sendo perfeitamente justificável a negativa dos tratamentos pleiteados liminarmente, uma vez que os referidos tratamentos são requeridos por método específico. Neste familiar, registra-se que, em conformidade ao que vem sendo alegado desde a primeira manifestação aos autos originários de cada demanda, a Unimed Natal não nega as terapias, seja fonoaudiologia, psicologia, mas sim os métodos requeridos. Assim, a operadora não se nega a cobertura das demandas dos beneficiários, pois disponibiliza os tratamentos de acordo com as condições contratuais, tomando como diretriz o rol taxativo da ANS. O que tem ocorrido é a imposição cada vez mais frequente da cobertura ampla, extensiva e muitas vezes experimental de métodos e terapias que, em certos casos, sequer possuem respaldo da própria ANS, por intermédio do seu rol de procedimentos. É o que se demonstra pelo tratamento com método específico pleiteado na ação movida pela beneficiária Ana Luísa Paes Freire, em que pleiteia, por exemplo, a cobertura da terapia ABA, com assistente terapêutico em ambiente hospitalar e domiciliar diariamente. Há uma crescente incidência de solicitações de métodos específicos e diversificados, os quais, diga-se de passagem, não dispõem de qualquer comprovação científica no que tange aos resultados, eficácia e segurança, que justifique a sua implementação, o que constituiria, inclusive, irresponsabilidade da parte da agravante, o custeio e concessão dos métodos requeridos de forma indiscriminada, por simples opções dos médicos, sem que haja aprovação da ANS para tanto. A Unimed Natal não tenta limitar o diagnóstico dos médicos, mas age dentro dos parâmetros legais, limitando a concessão dos tratamentos ao rol taxativo da ANS, no qual são listados os tratamentos de custeio obrigatório pelos planos de saúde, não sendo feita nenhuma referência aos métodos especificamente indicados e pleiteados por medida liminar, cuja decisão é objeto do presente agravo do instrumento. Por tais razões, reitera-se todos os argumentos e fundamentos do agravo do instrumento para a reforma da decisão que concedeu parcialmente a liminar pleiteada em primeiro grau. Muito obrigada pela atenção de todos. Um bom dia. Nós que agradecemos, doutora. O amigo tem a palavra. Senhor presidente, essa matéria tem sido recorrente, inclusive com essa nova abordagem da Unimed. Aqui, eu acho que isso só vai ser resolvido em algum momento com a afetação do tema pelas cortes superiores. Realmente,
tem essa linha de argumentação da Unimed. Entretanto, pelo menos aqui na terceira Câmara e nas demais, as que eu tenho conhecimento, são no sentido de rechaçar essas argumentações, entendendo que o profissional médico é quem tem a maior capacitação para dizer qual é o tratamento adequado a ser utilizado naquela situação. E o rol da ANS não seria, o rol taxativo da ANS não seria uma condição para a exclusão dessa obrigação. Razão pelo qual eu caminho pelo desprovimento do recurso, faço a juntada do meu voto, excelência, de precedente da desembargadora Judite, ainda do ano passado, do desembargador Expedito, e um precedente da minha relatoria também da Câmara do ano passado. Como disse, acredito que essa matéria deverá, em algum momento, ser afetada pelos tribunais superiores, mas, pelo menos, aqui nós temos essa posição, e é como voto. Não, Excelência, Vossa Excelência disse muito bem, é uma matéria que é sempre recorrente em todas as nossas câmaras, e volta e meia discute essa questão da taxatividade do rol da ANS. Mas isso há divergência no próprio STJ, porque o STJ já tem fixado o entendimento contrário a essa tese. Nós temos seguido essa orientação. Eu penso que realmente isso deverá ser, hoje ou amanhã, afetado pelo Tribunal Superior, para que se possa, enfim, se consolidar um entendimento mais firme a respeito do tema. Nada obstante, eu tenho seguido também essa orientação, já tenho manifestado meu voto nesse sentido, de par mesmo com o próprio entendimento do STJ. Né? Há vários casos em que a paciente é assistida por um médico, recomenda a adoção daquele tratamento, e o julgador fica nesse impasse, né, com essa dificuldade de dizer se é o tratamento acertado ou não, afastando naturalmente essa questão da taxatividade daquele rol, porquanto o próprio STJ nos traz várias decisões no sentido de que ali realmente não se cogita de rol taxativo. Portanto, eu vou acompanhar o desembargador Amil na linha do que venho fazendo, sem embargo, naturalmente, de voltar a aprofundar a discussão a respeito do tema e aguardando, quem sabe, pronunciamento definitivo em tese de uniformização pelo Tribunal Superior. Voto, portanto, acompanhando Vossa Excelência. A desembargadora Marta, como vota? Também, Excelência. E eu quero dizer exatamente isso. Na primeira instância, é bastante comum esse tipo de demanda, e eu acho que uma uniformização seria extremamente salutar. Mas até lá, penso eu que nós não podemos privar a criança ou adolescente de um tratamento da forma prescrita pelo médico assistente. Pois não, Excelência. Obrigado. Proclamo, portanto, desprovido o recurso à unanimidade de votos. O seguinte, o 129, uma apelação 100.848, do desembargador da Neise, doutor Marcos Deli Ribeiro Rodrigues. Me parece que não se encontra na sala. O 90, uma apelação 879.543, desembargadora Neise, doutor Vitor Barros Braga dos Anjos. Falará pela parte apelada. Também não se encontra. Desembargadora Marta Daniele, apelação número 70 da pauta, 840.543, doutora Camila.
Caldeira de Moraes falará pela parte apelante. Bom dia a todos. Bom dia. Vossa Excelência falará pela apelante, não é isso? Isso, pela Fundação Sistel. Fundação Sistel. Relatório disponibilizado. Vossa Excelência dispensa a leitura. Dispensa. Tem a palavra, portanto, por até 15 minutos regimentais, doutora Camila. Bom, primeiramente, bom dia a todos, bom dia, excelências, bom dia, relatora. O caso aparentemente é complexo, mas na verdade é simples. A Fundação Sistel é uma entidade fechada de previdência complementar e é muito importante destacar e trazer a atenção dos nobres julgadores que ela é uma entidade patrocinada por um ente vinculado à União, que é a Telebrás, uma sociedade de economia mista. E, por isso, há de ser aplicada a lei específica, porque o objeto aqui em discussão é um superávit ocorrido em 1999, e à época vigia a Lei 8.020, lei específica, que tratava dessa questão. E, no caso de sobras, superávites, esse valor, esse montante de sobra, ele era destinado a uma reserva de contingência e caso houvesse alguma sobra além disso para eventuais ajustes no que já tivesse, porque cabe ressaltar que é uma fundação, que existe estudos atuariais para que haja um fundo para poder pagar esses benefícios suplementares de aposentadoria. Então, além disso, dessa reserva de contingência, outra opção seria reduzir as contribuições dos participantes e das patrocinadoras. Como nesse caso eu pontuei, uma das patrocinadoras é a Telebrás. Então, nesse caso, não há de se falar em revisão automática do benefício, como pretende a parte autora, no caso a apelada. E é nesse pleito, é nesse sentido, vou ser breve, que eu tenho que chamar a atenção dos nobres jogadores para a aplicação dessa lei, que é uma lei mais específica. Inclusive, no recurso, foi trazida essa questão desse princípio da especialidade, no artigo 2, parágrafo 2º da LINDE, e é o que deve ser aplicado no presente caso. Inclusive, já foi, além disso tudo, tem que ressaltar que a entidade da Fundação Sistel, que é uma entidade de previdência complementar fechada, ela também é regulada pela Previc, e qualquer tipo de revisão de benefício ou qualquer fato notório externo que fosse influenciado na revisão dos benefícios dos participantes, a Previc tem que aprovar. Então, não é uma coisa simplesmente unilateral que para qualquer participante entrar, houve um superávit, eu tenho direito. Então, nesse sentido de que não pode haver esse reajuste automático, como pretende a parte apelada, e é nesse sentido de reforma da sentença que a Fundação Sistel vem tentando buscar aqui com os nobres julgadores. E importante destacar também que no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, já há entendimento nesse sentido, inclusive em voto proferido pela ministra Isabel Galotti, de que não há como fazer uma revisão automática para um ente vinculado ao poder público, que há dinheiro público envolvido e também estamos falando de uma massa de participantes. Então, se houve um superávit, fazer ajustes, revisões, sem a fonte, o custeio anterior, prévio, um estudo prévio, seria prejudicar uma massa inteira de participantes. Bom, é nesse sentido que eu faço a minha sustentação, peço a atenção dos nobres julgadores quanto a essa lei 8.020 e quanto a essa especificidade, e eu peço provimento pela apelação. Obrigada pela atenção. Nós que agradecemos, doutora Camila. A doutora Marta tem a palavra. Pois não.
A questão tratada no presente recurso diz respeito ao benefício de previdência privada complementar. Eu vou ler a ementa, depois vou fazer algumas pontuações. Pois não. Ementa civil e processual civil, reclamação trabalhista, previdência privada prejudicial de mérito de prescrição suscitada pelo apelante, rejeição, prazo quinquenal, relação de trato sucessivo, incidência das súmulas 291 e 427 do STJ, prescrição tão somente das parcelas anteriores aos 5 anos da propositura da ação, reajustamento de complementação de aposentadoria, constatação de superávit do plano de previdência complementar ocorrido em 1999, fato incontroverso, direito ao reajustamento do benefício complementar com efeitos retroativos e acrescidos de juros e correção monetária, conhecimento e desprovimento do recurso precedentes. Verificada a possibilidade da revisão do benefício em razão da comprovada existência de sobra, ocorrido no exercício financeiro de 1999 na entidade de previdência privada, a procedência da pretensão inicial, medida que se impõe, bem como o pagamento das parcelas vencidas respeitadas à prescrição penal. Excelências, a questão trata, como eu disse, de benefício de previdência privada, né, a prejudicial de mérito de prescrição, suscitada pela parte apelante, é ultrapassada, vez que não se há de falar em prescrição do fundo do direito, patente que este instituto jurídico, no presente caso, terá efeito só quinquenal apenas para as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação. E quanto ao mérito, eu chamo a atenção pelo seguinte, lá na primeira instância, na ação que correu pela 6ª Vara Civil da comarca de Natal, há dois interessados, há dois autores interessados, que era o Francisco de Assis Ferreira da Silva e Jailson Bezerra de Lira. Um deles faleceu, mas não houve habilitação dos herdeiros, a ausência de representação processual, o processo foi extinto contra ele. Prosseguindo em relação ao segundo, que o que se observou? É que eles entraram, como se trata da Fundação Sistel, eles entraram na Telebrás antes, deixa eu só pegar aqui, Francisco de Assis da Silva, que não está mais no processo, e Jailson Bezerra de Lira, eles entraram no quadro da Telemar Norte e Leste em 1972 e se aposentaram em 1998. Então, na vigência da Lei 6.435/77. E, em razão disso, foi determinado que esse superávit, essa sobra, fizesse constar do reajuste, né? Fosse, e aqui eu destaco a seguinte parte do voto: cumpre registrar-se fato incontroverso a existência de sobra, também denominada superávit, no exercício de 1999 do orçamento da entidade apelada, mesmo após garantida a reserva de contingência de benefício. Então, chamando a atenção para essa lei vigente 6.435/77. E aqui, chamando a atenção para um precedente aqui do Tribunal de Justiça desta Câmara, também nesse mesmo sentido. Previdenciário e processual civil, apelação civil em reclamação trabalhista, convertida em ação ordinária de cobrança, sentença de procedência, preliminar de licenciamento de defesa, pela não realização da perícia atuarial requerida. Conjunto probatório suficiente à sentença, magistrado que decidiu de acordo com seu livre convencimento e de maneira fundamentada. Rejeição. Prejudicial de mérito de prescrição, prazo penal, relação de trato sucessivo. Rejeição. Mérito. Pedido de reajuste da complementação da aposentadoria em razão do superávit ocorrido no exercício de 1999. Plano de benefício Sistel, previdência privada, fatos incontroversos. E aqui destaca a incidência dos artigos 42, parágrafos 1º e 2º e 46 da Lei 6.435/77, além do artigo 34 do Decreto 81.240/78. Então, direito ao reajustamento, não se fala em revisão, e sim do reajustamento do benefício complementar com efeitos retroativos, acrescido de juros e correção monetária.
Então, é como vota, Excelência, desprovendo o recurso. Não, a doutora Neise, como vota? Já, inclusive, eu mantenho o meu voto, Excelência, acompanhando a relatora. Perfeito. Padre Amilcar. Em destaque, Excelência, sem qualquer destaque. Pois não, proclamo, então, desprovido o recurso nos termos do voto da relatora, à unanimidade. Obrigada pela atenção. Bom dia. Bom dia, doutora Camila. Obrigado. Bom, então, não havendo mais advogados presentes dos inscritos, né, para julgamento, para sustentação, na sequência. Excelência, pela ordem, me perdoe. Não. Aqui quem fala é Roberto Targino. Eu tive uma dificuldade de ingresso no início da sessão, mas eu estava inscrito para um processo de relatoria do doutor Amilcar. Doutor Amilcar, qual é o processo, Excelência? É o 081-563476, apelação cível, Mundial Automóveis versus Antônio Sérgio. Ação de cobrança, acumulado com reintegração de posse, não é isso? Exato. Ok, Vossa Excelência fala pela parte apelante. Ok, dispensa o relatório. Dispensado, Excelência. Não, Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos, Excelência. Eu queria cumprimentar todos os presentes, né, na pessoa do relator desembargador Amilcar. A sustentação vai ser extremamente breve, é porque eu realmente gostaria de chamar a atenção para um ponto específico. O senhor Antônio Sérgio, ele foi gerente da empresa SMA Tecnologia, que faz parte de um grupo empresarial aqui do estado do Rio Grande do Norte, o Grupo Acândido. Inclusive, a empresa funcionava porta com porta com a Mundial Automóveis, que é a empresa que realiza a presente cobrança. Essa questão da relação dele foi bastante trabalhada junto ao TRT, e os documentos relativos ao processo trabalhista encontram-se nos autos, e ficou-se reconhecido que ele, em razão do labor que desenvolvia, tinha a utilização de um veículo do tipo EcoSport, e passou a permanecer na posse indevida desse veículo, mesmo após o término de sua relação de trabalho. Acontece, Excelências, que desde o início da contratação, e isso é natural que ocorra, havia faturamento de notas internas entre as empresas vizinhas para justificar a utilização do veículo pelo então gerente, senhor Antônio Sérgio. Acontece que, com o término da relação trabalhista, não há de se crer que o senhor Antônio Sérgio possa permanecer na posse injusta do veículo por 10 anos, praticamente, sem que qualquer indenização ao proprietário seja devida. Nós entramos com a ação de cobrança do valor de aluguéis porque estipulamos um valor médio do quanto esse carro custa de aluguel por mês e corrigimos o valor desde quando ele injustamente manteve-se na posse. Ele respondeu às notificações que informaram da posse injusta, ele autorizou a ida de prepostos nossos à sua residência para devolver o veículo e não devolveu, ele permanece na posse injusta do veículo, ele continua descumprindo a liminar que foi deferida ainda no primeiro grau, determinando a devolução do veículo, ele foi revel neste processo, não se manifestou, não contra-argumentou, nem o título locatício que nós impusemos à relação, não contestou o valor que atribuímos à locação e, surpreendentemente, em primeiro grau,
apesar da revelia configurada, o respeitável magistrado entendeu que nenhum valor seria devido ao proprietário do veículo por anos na posse indevida do bem pelo senhor Antônio Sérgio. Então, Excelências, é inclusive um pedido feito em apelação para que, se não se concorda que seja deferido o aluguel a ser pago pelo senhor Antônio Sérgio, que perdas e danos alguma sejam devidas. Porque o que só não se pode crer é que ele possa permanecer na posse do veículo por 8, 10 anos gratuitamente, porque a relação não é essa, definitivamente. Inclusive, os contratos de locação, e eu recordo de ter participado de um julgamento do plenário do TJRN, de uma dissolução societária e de uma cobrança de aluguéis da Ponta Negra Veículos, e lá me recordo claramente que ficou consignado que o contrato de locação pode ser feito a título verbal, o que não se pode é admitir que permaneça-se na posse injusta de um bem a título gratuito, e foi deferido naquele julgamento ainda de uns embargos infringentes recentes, de 2017, determinando-se que o locatário pagasse, então, o valor a título de aluguel estipulado pelo magistrado ao proprietário. Mas, gratuitamente, entendemos que não faz sentido jurídico, e, por essa razão, vimos ao tribunal para requerer a modificação da sentença para que seja estipulada, ao menos, uma indenização por perdas e danos pela posse injusta do bem por tanto tempo. Obrigado, Excelência. Não, Excelência, nós que agradecemos, vereador Amilcar, tem a palavra. Como disse, o advogado bem ressaltou que o juiz de primeiro grau, apesar de reconhecer a obrigação pela devolução do carro, não fixou qualquer indenização em valores pelo aluguel ou perdas e danos pela manutenção da posse do referido veículo. E aqui, senhor presidente, eu, com a devida vênia, eu entendo que realmente a parte apelante tem razão. E concluo ao final dizendo o seguinte: diante da realidade em que há provas que Antônio Sérgio da Silva Augusto está na posse do veículo desde 2013, bem como que foi notificado para devolver o bem, inclusive tendo ele comunicado à apelante que o veículo deixaria à disposição da empresa, mas se recusou a entregá-lo aos prepostos que se deslocaram até a cidade do Recife, somando ao fato que ele não contestou a ação, procede o pedido da Mundial Automóveis Auto Service de fixação de aluguéis mensais do veículo da marca Ford, modelo tal, placa, desde o dia 11 de 4 de 2018. Desta feita, com referência, eu estou entendendo que é a partir da data em que ele foi notificado pela devolução, porque o juiz entendeu que, como não havia qualquer contrato, digamos assim, de locação desse veículo, não haveria valores a ser pagos. Mas, nesse caso, desde o dia 11 de 4 de 2018, pelo menos, ele está mantendo esse veículo de forma irregular. E, assim sendo, eu dou parcial provimento para reformar parcialmente a sentença, condenar, nesse caso, o Antônio Sérgio da Silva na obrigação de pagar aluguel pela posse devida do veículo Ford modelo tal, de placas tal, desde o dia 11 de 4 de 2018, data da recusa da devolução do bem, até sua efetiva entrega, incidindo nessa situação juros de mora de 1% ao mês de citação, mais correção monetária pelo INPC da data do prejuízo, a ser apurada em liquidação de sentença. Nesse caso, fixo os honorários advocatícios em 10% a ser suportado pelo Antônio Sérgio da Silva Augusto. E esse, em resumo, é o meu voto e as razões, Excelência. Não, vereador Amilcar, eu anoto que estou acompanhando Vossa Excelência, realmente, aí ele permaneceu na posse, e parece que permanece ainda na indevida. Ainda, pelo menos, ao que conta. Não é? Do veículo, o EcoSport, estou acompanhando Vossa Excelência na íntegra do seu voto. Vereadora Marta, como vota? Acompanho também, Excelência, relator. E proclamo, então, provido parcialmente
o recurso à unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, excelências. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, excelência. Obrigado pela permissão de entrada extemporânea na sessão. Sem problema, já estava inscrito, excelência. É prazer ouvi-lo sempre. Desembargador Maurício, me escuta? Escuto, sim. Lindenberg Dutra, desembargador. Pois não. A exemplo do colega que me antecedeu, eu também entrei tardiamente na sala. Aliás, ainda estou com um problema de conexão, não consigo projetar a minha imagem. Mas é só para saber a decisão sufragada pela Corte no processo 172 da pauta anterior de relatoria do desembargador Amilcar Maia. Eu não pretendo sustentar, mas estou à disposição para algum esclarecimento de fato, se for necessário. Doutor Lindenberg, fala pelo senhor Leonardo Nunes Rego, não é isso, doutor Lindenberg? É isso. Exato, desembargador. Estou mantendo a sentença, desprovendo o recurso, doutor Lindenberg. Tá, muito obrigado, agradeço a atenção de todos. Aproveitar para desejar uma boa e profícua atuação da desembargadora Neise Fernandes e doutora Marta Daniele. E parabenizar, senhor presidente, pelo parecer dado neste caso pela doutora Yaria Gama, cuja conclusão coincidiu com o que sufragou a Corte. Muito obrigado a atenção de todos. Obrigada, doutor Lindenberg. Agradeço também, doutor. Nós que agradecemos, doutor Lindenberg, proclamado, então, desprovido o recurso à unanimidade de voto, nós temos voto do relator. Não há mais advogados presentes para sustentação, apesar de algumas inscrições aqui. Excelência? Então, sim. Eu não me inscrevi a tempo, no prazo de 24 horas para sustentação, mas acompanhei toda a sessão para saber sobre a viabilidade de realizar a sustentação em uma apelação. Doutora Fernanda que está falando? Isso. Estou vendo o nome, não estou vendo a pessoa. Apareceu? Apareceu, doutora Fernanda. Lamentavelmente, nosso regimento é imperativo nesse sentido, né? O regimento estabelece o prazo de 24 horas anteriores à sessão. Portanto, na esteira mesmo dos precedentes que nós temos adotados aqui na Câmara, em cumprimento naturalmente ao que dispõe o nosso regimento, lamentavelmente não será possível a sua sustentação nesta sessão. Tudo bem, excelência, compreendo e agradeço, tá certo? De qualquer forma, agradecemos a intervenção de Vossa Excelência. Sempre eu penso, e nossa Câmara tem sempre entendido, é sempre salutar a participação dos advogados nas sessões, com suas sustentações, porque incentivam o debate e valorizam naturalmente o julgamento da Corte, e a participação da OAB é sempre de extrema importância na consecução e do nosso objetivo maior, que é exatamente entregar a justiça. Mas, naturalmente, nós temos regramentos para isso, sob pena de se tornar absolutamente desordenado os nossos julgamentos, e o nosso regimento nos impõe, naturalmente, a obrigatoriedade de cumprimento, em particular no que diz respeito aos prazos. De qualquer forma, agradecemos a sua intervenção. Quem sabe, em outra oportunidade, poderemos ter a satisfação de poder ouvi-la, doutora Fernanda. Sim, excelência, compreendo. Obrigada. Bom dia e bom trabalho a todos. Bom dia. Na sequência, então, dou por proclamado os votos já anotados no PJR. Pois não, doutor Amilcar? Presidente, eu verifiquei que em 3 processos da minha relatoria, sim, o 151 há um impedimento da doutora Marta Daniele, e teria que votar a doutora Neise, no 151, ela registrou o impedimento. Sim. No 173, a doutora Marta também vota apenas concordando parcialmente com o meu voto, e no 176, ela apresenta uma discordância. Como ela não fundamentou os votos, e nesse caso haveria uma convocação
Pode ser até que tenha sido um erro do sistema e o voto dela não tenha sido nesse sentido. Deverá ser colocado as razões do voto de discordância de Sua Excelência, porque esses votos eles deverão ser compostos por um quórum qualificado e sem as razões do voto dela, como não é julgamento presencial, ou por videoconferência, aliás, a gente vai ter que fazer um julgamento virtual. Então, as razões terão que ser encaminhadas aos demais participantes para que se manifeste. O 173 diz referente a uma questão de uma multa, e o 176, a discordância da doutora, que a discordância total da doutora Marta é com relação a uma idade para a idade, só verificar aqui, é a questão da idade para se candidatar à promoção no Corpo de Bombeiro. Eu não sei se a doutora ela percebeu o voto, porque, primeiro, essa matéria ela já foi objeto de julgamento no Pleno, que vincula até para o julgamento da Câmara. Tem um precedente da vossa relatoria e da relatoria do próprio desembargador João Rebouças acerca da matéria. Também que a lei de regência que disciplina a situação em apreço no processo, que é a 5.142 de 82, no artigo 12, inciso 3, ela sofreu alteração pela lei 546 de 2015, que é o novo Estatuto de Policiais Militares do RN, que é aquela fixação, a questão do quanto da idade, que foi elevado para 56 anos no caso de subtenente e 55 no caso de praças. E, especificamente no caso de tora tratado, o interessado, ele tem, parece-me que 44, 46 anos. Não... 44. E, como disse, situações idênticas já foram objeto de apreciação pelo Pleno. E cito aqui os dois precedentes que estão destacados do desembargador João Rebouças de Vossa Excelência em casos análogos. Essa consideração que eu gostaria de fazer apenas. Pois não, doutora, realmente a divergência da doutora Marta. Doutora Marta, tem a palavra. Eu peço, por favor, para que me sejam indicados novamente os 3 processos. Porque eu ainda peguei, que é o do impedimento. Né, do impedimento. Porque eu registrei uma anotação nesse do impedimento, informando a razão. Porque do impedimento não precisa, doutora Marta. Certo. Quando a discordância, a senhora tem que imputar, colocar as razões da discordância. Certo, aí, no caso do 173, há uma concessão, uma discordância parcial. Excelência, eu vou localizar aqui, por favor, esse... Não do impedimento, esse seguinte, o 173, não é isso? Isso. Para eu relembrar, certo? 173 foi uma questão de multa por litigância de má-fé, né? Ao que eu me lembro, o juiz tinha fixado em 8%, e reduziu para 2%. Vossa Excelência reduziu para 2%, e eu voto por manter, considerando, e eu fiz uma justificativa, não sei se aparece para o senhor, mas eu fiz uma justificativa no sentido de considerava gravosa a conduta da parte, por isso que votaria. Então, a minha discordância era apenas parcial, vamos dizer assim. Não aparece as razões da discordância. Mas eu tinha posto isso, justamente para que não ficasse sem... E aqui, para mim, aparece, eu coloquei discordância parcial do relator por entender devido à sanção por litigância de má-fé no percentual fixado pelo magistrado, considerando a gravosa conduta da parte. Então, eu fixei por confirmar a decisão da primeira instância, que fixou em 8%, quando poderia ser até 10%, ela fixou em 8%, considerando a gravosa conduta. E que gravosa conduta foi essa? Foi justamente alegar que não celebrou o contrato, querendo uma indenização por danos morais, e depois apareceu o contrato e ver que realmente foi a pessoa
né? Foi a Zélia Maria que firmou o contrato. Daí, essa minha pequena divergência. Mas, doutora Marta, quando a gente abre o painel de julgamento, aí você clica no processo, aparece aquele questãozinho em formato de pizza. Por isso que, às vezes, a gente até... Eu posso rever, eu não tenho nenhuma... A gente aqui tem um prazo, nem nenhuma questão com relação ao resultado do julgamento. Agora, o que eu faço aqui, a questão de observação, é que quando aparece a pizza que tem um voto da senhora discordando parcialmente, que a gente clica aqui no seu voto, aí tem... O julgador não incluiu o conteúdo do voto. Eu acho que a senhora destacou alguma coisa e não colocou no dispositivo. Então, a gente não tem eu posso falar com a assessoria para ser providenciado, logicamente, mas é só para... E o sistema possibilita fazer de uma forma sucinta e resumida, até para que o relator tome conhecimento, e aqui eu estou vendo que eu tenha colocado, mas o voto será feito e será inserido. Esse está compreendido? Excelência. Está compreendido. Aí, o seguinte seria uma questão do critério etário, né, para o curso de habilitação de oficiais do quadro de oficiais administrativos, bombeiros militares. Essa questão eu enfrentei quando eu fui convocada para votar em outra Câmara. Eu acho que a relatora era Leila Marinho, eu não me recordo se é a primeira ou a segunda. E foi me trazido uns votos para eu votar porque havia essa necessidade de convocar de outra Câmara. E eu me deparei com essa questão desse curso de habilitação. E eu vi que a divergência era do desembargador Ibanez. Bem, aí eu fui ver como haviam votado todos. E eu realmente fui pela ausência, era um mandado de segurança, era uma apelação, mandado de segurança, se não me falha a memória, e eu realmente me acostei à divergência no sentido de dizer que não havia, de considerar que não havia direito líquido e certo, de modo que não podia se falar em concessão de segurança pelo critério que está previsto em lei. Mas, logicamente, eu posso reexaminar. E daí, quando eu me deparei com essa questão, nesta Câmara Civil, no voto da relatoria do desembargador Amilcar, eu me mantive coerente com a minha análise primeira. Mas o julgador não é estanque, ele pode reapreciar, mas daí o motivo da minha discordância com o relator foi esse. Essa é a minha análise prévia nesse processo que eu fui chamada a votar. Quando a senhora entrar em contato com a assessoria, ela vai lhe informar, porque tem certas coisas que a gente coloca no sistema e que não aparecem para os demais. No caso que a senhora tiver colocado as razões do primeiro voto, a senhora talvez tenha colocado em algum outro campo, ou então não tenha dado o comando, ele não ficou disponibilizado no sistema. Então, eu não tenho acesso, e nós todos não temos acesso às razões da discordância da senhora, nem no primeiro, nem nesse aqui. E para mandar os votos, se a senhora vai manter o posicionamento, para mandar os votos para os demais, aí a gente precisa das razões. Como é um processo de julgamento virtual, a gente precisa das razões para mandar, porque senão ele não vai ter como votar, porque não sabe qual foi a razão da discordância. O que eu fiz chamar foi exatamente essa. Logicamente. Excelência, e eu justamente tomei conhecimento das razões da divergência do desembargador Ibanez, justamente por isso, porque foi feita uma anotação, não um voto, mas uma anotação do motivo da divergência. Anotação no campozinho atrás, embaixo. E aí eu peço escusas, eu não sei se é uma falha do sistema, porque para mim está aparecendo aqui o 176, esse que é do Corpo de Bombeiros, que talvez a senhora não tenha colocado, porque tem um comando aí de disponibilizar para os demais julgadores. Este comando é assim, eu não estou vendo aqui, eu apenas fiz a anotação, aí tinha uma caixinha incluir, e aqui está aparecendo para mim. O que eu coloquei, com a devida venha, discordo do relator por considerar que não há ilegalidade no ato da autoridade, visto que é decorrente de critério fixado em lei, sem identificar direito líquido e certo para amparar a pretensão do impetran. Então, realmente eu tinha colocado, agora peço escusas se não está aparecendo, principalmente para o senhor que é relator
deste processo. Mas eu vou falar com a assessoria para... Tem um comandozinho que a gente clica, que eu não sei o que é, como é aqui dentro, porque, na realidade, nesse ponto, geralmente, quando eu vou fazer incluir, eu peço ajuda, porque realmente eu não me lembro. Mas tem um comandozinho que a gente tem que dar para ele poder ficar disponível para os demais. Se não for dado, ele só fica disponível para a pessoa. Não se Eu vou me informar aqui, Excelência, com a assessoria, mas eu queria aproveitar a oportunidade e pedir ao presidente e à Vossa Excelência vista deste processo, dessa do 176? Sim. Ok. Quanto aos demais, do impedimento e também da multa por litigância de má-fé, aí eu falarei com a assessoria para, no caso da multa, para que o voto seja inserido, da discordância parcial da multa. Pronto. Nesse caso do Vistas, a senhora vai no processo que tem no 176, aí clica ali, retira o seu voto e clica no pedido de vista, porque ele substitui. Quando a senhora abrir aí 176... Agora, deve ter havido algum problema no sistema. Mas, porque aqui doutora, sim, não, porque aqui no meu aparece. Pronto. Ele abriu agora aqui. Eu acho que é outra coisa. Abriu agora. Notas, no meu está aparecendo aqui. Não está no meio, está aparecendo embaixo agora. Apareceu embaixo. Isso. Tem notas, né? Marta Daniela. Aí lá embaixo tem. Quando a vida vem. Mas, de toda forma, eu vou... Apareceu, é porque geralmente ele fica no campo. Quando eu cliquei em cima, aí ele diz, órgão julgador não inclui o conteúdo do voto, porque ele fica no quadrado. Aí ele apareceu em notas, lá embaixo. Em notas, perfeitamente. Eu ia chamar a atenção. Eu percebo que no meu aqui consta também. Apareceu em notas, lá embaixo. Pronto. Ele só foi para outro lugar, mas o resto apareceu. Doutora Marta pede vista, então? Nesse instante, eu removi o voto e coloquei o pedido de vista. O pedido de vista. Pois não, Excelência. Muito bem. Então, proclamo o pedido de vista, não é? O 76. Nos demais, proclamo como assentado já na votação no PJE. Aí esse 173, Excelência, tem que haver a convocação de mais 2 encaminhando o voto e a nota da discordância da doutora Marta. Pois não. Ok, doutora Milka, está anotado. E a redatora providenciará o ofício de convocação já com os votos disponibilizados. Não havendo mais processo para sustentação, duplo proclamados os demais julgamentos, passemos então à ordem administrativa. Há algum expediente, Luciana? Não, Excelência. Indicações e propostas. Da minha parte, apenas agora reiterar, né, os votos de boas-vindas às juízas convocadas, doutora Denise, doutora Marta, renovar a satisfação e a alegria de tê-las na nossa corte, dizer novamente do prazer de voltar a integrar esta corte, na companhia de Vossa Excelência, saudar em particular nossa procuradora, meu querido amigo, colega, desembargadora Milka, agradecer a eleição para a presidência da Corte, mas é uma tarefa que é feita compartilhada com todos os nossos membros da nossa turma, e fico feliz de retornar, apenas para notar, a terceira Câmara foi criada ainda na nossa administração, enquanto presidente do tribunal, lá pelos idos de 2005, 2006, né? E saí da presidência, vim para a terceira Câmara, daí permaneci até ir para a corredoria, e agora retorno com muita alegria, com o propósito sempre de colaborar e, acima de tudo, compartilhar com meus colegas a boa discussão, a compreensão, enfim,
disposto sempre a ouvi-los e debater o quanto possível, não é? Todos os temas que são colocados para nossa apreciação, certo de que o debate é que enriquece o julgamento. Isso é a premissa mais importante dos órgãos colegiais, exatamente a possibilidade da discussão, do debate, não é? Para, enfim, se chegar a um consenso, ou pelo menos a uma maioria que possa direcionar o julgamento naquilo que for mais justo e mais adequado, segundo, naturalmente, o nosso sistema jurídico legal. Portanto, renovo a minha alegria de estar aqui com vocês. Indago se na presidência não há nenhuma proposição. Indago, vereadora Milka, alguma proposição? Sim, Excelência. Uma proposição de congratulações pela passagem do natalício Vossa Excelência, que ocorrerá no dia 21. Sei que a partir de um certo tempo a gente não é uma data tão feliz, mas sempre não deixa de ser. Sempre bom. Sempre sem bom. dúvida, excelente. Ok. Todos de acordo? Parabéns. Eu agradeço. A saúde, muita paz. Isso aqui é bom, né? Saúde e paz, principalmente saúde nesses tempos tão conturbados, né? Que agora já aparece uma luzinha aí no fundo do túnel, no fim do túnel, né? Uma esperança para que as coisas possam voltar à normalidade, né? E essas promissoras vacinas que estão principiando aí no nosso país. Doutora Neise, alguma proposição? Sim, Excelência. Presidente, eu quero dizer que é uma honra e me sinto muito feliz em poder participar desta Câmara, ao lado de pessoas sábias, ilustres e amigas, como são os participantes da terceira Câmara. Quero também, nesta oportunidade, parabenizar Vossa Excelência pela brilhante gestão na Corregedoria e agradecer por tudo que fez pela magistratura. E também parabenizar pelo aniversário, que ocorrerá em breve. Desejo vida e saúde a Vossa Excelência. E o meu abraço a todos os participantes da Câmara, da terceira Câmara. Inclusive a nossa representante do Ministério Público. Obrigada. Obrigado, Excelência. Vereadora Marta. Tem a palavra, Excelência. Alguma proposição? Presidente, eu quero também externar meus votos, minhas felicitações ao senhor, mas eu penso que já ocorreu. Verdade. 21 de janeiro. 21 de janeiro. Mas, de toda forma, eu desejo tudo que há de melhor. E, nesta época, o que nós mais desejamos é saúde. Então, saúde e vida longa para o senhor. E eu quero também, né, nesta oportunidade que é me dada a fala, agradecer, principalmente agradecer pela distinção de Vossa Excelência, sempre comigo, inclusive naquela minha grande questão de número insuficiente, né, de assessoria que não chegava e não conseguia suprir, sermos estagiários, parece que Vossa Excelência pode pensar que é uma besteira, mas aquilo foi muito importante naquela época, a escutativa de Vossa Excelência, como corregedor, juntamente com o doutor Diego. Então, a escutativa dos senhores foi muito importante para o serviço que eu realizo lá na primeira instância. Procuro realizar bem, na medida do meu possível. Eu concordo, Excelência. E, no mais, quero agradecer, tanto ao senhor quanto aos demais, a partilha de conhecimento e a experiência do colegiado.
Não, muito obrigada. Pois não, Excelência, eu que agradeço também as suas palavras. Realidade, a gente deveria ter tido essa sessão que não foi possível por causa do sistema que foi desabilitado pelo CNJ, e nos avisou apenas em cima da hora, não foi, desembargador? Essa sessão nós tivemos, essa sessão, a primeira sessão nossa, que era presencial, era para ter sido realizada antes do aniversário do Vossa Excelência. Mas, em virtude da mudança do sistema, a gente não pôde realizar. Verdade. Está valendo os cumprimentos. Está valendo os cumprimentos. Sem dúvida nenhuma. Hoje, quando eu tenho um aniversário, que eu completo o ano, eu digo, rapaz, o meu não foi o mês passado, não. Está passando tão rápido. Eu tenho a impressão que já foi o mês passado. Verdade. O tempo passa rápido mesmo. Passa rápido demais. Mas, claro, que vale sempre a lembrança. Eu fico muito agradecido e lisonjeado com isso. É sempre importante, e hoje, nos momentos tão difíceis, né, que às vezes separam as pessoas, distanciam as pessoas, né, termina que, muitas vezes, esses momentos são esquecidos, não é? Mas é claro que vale a lembrança a qualquer tempo, não é? E é bom, a gente vai ficando mais experiente, né? Isso aqui é bom, vai adquirir experiência. A outra não é muito boa, não, né? Excelência, não tem nenhuma proposição, só agradecer pelas palavras elogiosas de todos vocês, pelo acolhimento de sempre. É um prazer trabalhar aqui nessa terceira Câmara, adoro estar sempre participando. Agradeço a Luciana também, que sempre gentil de mandar as pautas com antecedência, né? O calendário. Então, é um prazer enorme estar perante Vossas Excelências e dizer que é um trabalho maravilhoso que a gente desenvolve aqui na terceira, e com certeza Vossa Excelência aí também vai continuar brilhando, né, este ano aí, nos brindando com a sua presidência, sempre que eu estiver presente aqui, certo? Então, um prazer enorme mesmo estar com todos vocês. Muito obrigado, Excelência. Então, não havendo mais processos para julgamento, vou declarar encerrada a nossa sessão, sem antes também cumprimentar nossa querida Luciana, né, nossa redatora de sempre zelosa, como disse a doutora Iade, cuidadosa, que nos auxilia, cujo trabalho é extremamente importante para o andamento da nossa Câmara, e julgamento da nossa Câmara. Portanto, cumprimentando a todos, desejo um bom dia, feliz semana, e declaro, sim, pois não, Luciana? Desculpa interromper, eu tinha Sem passado problema. uma listinha de uma sugestão da ordem administrativa. Não chegou até o senhor, não? Eu acho que... Não chegou. Infelizmente, não me veio, Luciana. Era uma sugestão teve alguns aniversários do desembargador Adécio Silvino, desembargador Cláudio, desembargador Cornélio, desembargador Cristóvão Praxedes. Nossa, quanta gente. Nesse mês, hein? Uhum. Porque aí tem muita gente de janeiro, não é? Que eu lembro que o pleno fez. Então, Luciana, leia, por favor, apenas para a gente, na verdade, ratificar, não é? Tá certo. No mês de janeiro, propõe a moção de congratulações aos excelentíssimos senhores desembargadores Adécio Silvino, Cláudio Santos, Cornélio Alves e Cristóvão Praxedes, pela passagem de seus natalícios, ocorridos respectivamente nos dias 8, 13, 16 e 31 de janeiro do ano em curso. Aí outra, propõe a moção de congratulações ao excelentíssimo senhor Dr. Edgar Smith, esposo da desembargadora Célia Smith, ilustríssima senhora Josélia Lima de Souza, esposa do desembargador Adécio Silvino, pela passagem de seus natalícios ocorridos respectivamente nos dias 9 e 14 de janeiro do ano em curso. Aí, no mês de fevereiro, teve o voto de boas-vindas à doutora Iade, que o senhor já fez. Aí tem outra moção de congratulação. Propõe a moção de congratulação ao excelentíssimo senhor desembargador Rafael Godeiro, pela passagem de seu natalício ocorrido no dia 1º de fevereiro do ano em curso. E propõe a moção de congratulações aos excelentíssimos senhores desembargadores Saraiva Sobrinho e desembargador Espírito Ferreira, pela passagem dos seus natalícios, que ocorrerão, respectivamente, nos dias 20 e 24 de fevereiro do ano em curso. É só isso, Excelência. Era essa a ordem administrativa.
Pois não, Luciano, realmente não tem me chegado. Eu até imaginei, me lembrei de alguns de janeiro, né, porque foi feito no pleno, mas até imaginei que essas propostas já teriam sido feitas. Mas realmente nós não, nesse interregno, nós não tivemos sessões por videoconferência, portanto, ficam feitas as proposições versus só a homologação dos senhores, todos de acordo? Sim. De acordo. De acordo, excelente. De acordo. Bem lembrado. De acordo também. Não, então, que seja encaminhados os ofícios correspondentes. Tá certo. Nada mais havendo, declaro encerrada a nossa sessão.